Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Jesus estava no interior do Templo de Jerusalém, no pátio conhecido como Pátio de Israel. O Templo de Jerusalém era dividido em 3 partes. A parte mais exterior era chamada Pátio dos Gentios. Depois havia mais um pátio, que era chamado Pátio de Israel, onde somente os judeus podiam entrar. E ao fundo estava o Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote podia entrar. E ali nenhum pagão podia entrar a não ser judeus no Pátio de Israel, sob pena de morte. Pois bem, 2 gregos, 2 pagãos, aproximam-se de Felipe, discípulo de Jesus, que certamente estava nessa parte mais exterior do templo, acessível a qualquer pessoa, e chegam perto de Felipe e lhe fazem um pedido. 2 pagãos que procuravam com fervor o Deus de Israel. Tanto é assim que diz o Evangelho que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. E com humildade eles pedem: gostaríamos de ver Jesus. Eles não podiam entrar onde Jesus estava, e Jesus seria acessível a eles somente se Jesus fosse até eles. Então Felipe vai até Jesus e relata o pedido desses 2 homens. Jesus então responde a Felipe de uma maneira misteriosa. Jesus responde a Felipe dizendo: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Que mistério! Para que os pagãos vejam Jesus, para que eles vejam Jesus com os olhos da fé, para que creiam nele e tenham a vida em Jesus, é necessário que Jesus seja glorificado por meio de sua morte de cruz e ressurreição. É necessário que Jesus, grão de trigo que se faz Eucaristia, morra e dê fruto. E esse fruto é para toda a humanidade, não só para os judeus, mas para os pagãos também. Diz Jesus: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz fruto. Jesus usa essa imagem, essa analogia, para falar de si mesmo. Nós temos a experiência empírica do dia a dia, de ver que quando nós plantamos um grãozinho na terra, de feijão, de trigo, de qualquer coisa, esse grão, para brotar o brotinho, ele antes precisa morrer. Então acontece com o grão uma espécie de ressurreição. Ele morre para nascer. E é isso que Jesus está falando. É necessário que ele morra para que nós possamos ter vida nele. Que mistério tão grande! Que mistério tão adorável! Jesus foi se consumindo durante toda a sua vida por nós, obedecendo ao Pai, tornando-se trigo moído até a morte e morte de cruz. E na morte de Cristo, judeus, gentios encontrarão esta nova aliança selada pelo sangue do Senhor. Quanto somos valiosos,
Quanto custamos de dores e sacrifícios em trabalhos para o Senhor. Quanto deveríamos amar aquele que nos amou até a morte e morte de cruz. É a cruz do Senhor, é o seu sacrifício amoroso ao Pai por nós, o critério de julgamento do mundo. Tudo que não couber na cruz, tudo aquilo que fugir à lógica da cruz, para Deus é lixo, é palha para ser queimada. É o amor manifestado e derramado na cruz que vence Satanás, que vence o pecado, que vence a morte. Não é a força desse mundo, não é o sucesso, o prestígio, a fama, o poder do dinheiro. Nada disso nos salva. Todas essas coisas são passageiras. Nada disso levamos para a vida eterna. E aqui está a loucura de Deus. É Cristo elevado na cruz quem liberta os gregos, os pagãos, que estavam do lado de fora de Israel, que não podiam entrar no povo da aliança antiga. Cristo morrerá por eles, por nós, por cada um, para que todos nós, atraídos a Ele, façamos com Ele um povo da nova aliança. O povo que é a Igreja de Jesus Cristo, povo da nova e eterna aliança, selada com o sacrifício de Cristo na cruz. É esse o mistério da palavra que nos vem hoje nesta liturgia. E essa liturgia nos convida a contemplar nesse último domingo, antes da Semana Santa, um convite e uma condição de Jesus. Jesus hoje nos diz assim: se alguém me quer servir, siga-me. Onde eu estou, estará também o meu servo. Nós queremos sim seguir o Senhor, queremos servir o Senhor. Peçamos então nesta Eucaristia a graça de o seguir até a cruz. Jamais chegaremos à glória do céu, à glória de Cristo, sem antes passarmos também, seguindo o exemplo de nosso Mestre, pela nossa cruz, pela cruz de Jesus. Senhor, concede-nos como fruto dessa Santa Quaresma um coração generoso, um coração disposto a te seguir, a ir contigo, fazendo como tu a vontade do Pai. Senhor, dai-nos a graça de nos unir mais intensamente a Ti nesses dias santos e benditos que se aproximam, onde contemplaremos a Tua paixão, a Tua morte e ressurreição, mistérios que nos deram a salvação eterna. Dai-nos, Senhor, caminhar com alegria nessa mesma caridade, nesse mesmo amor que te fez entregar-te à morte por amor ao mundo, por amor a nós. Que assim seja.